Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, irmãs, meus amigos e minhas amigas, esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Bela Vista Evangélica. Meus amados e queridos irmãos, nesse momento eu quero estar aqui ministrando, melhor dizendo, uma mensagem da palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 16, e o versículo a partir do 15 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Olha só. Nós podemos ver, irmãos, que aqui é um mandamento do Senhor Jesus. Jesus, ele deixou essa ordenança para os seus discípulos, naquela época, os apóstolos. Mas só que esta mensagem, ela se estende para todo aquele que é discípulo do Senhor Jesus nos dias de hoje. Como está escrito na palavra, onde o próprio Senhor Jesus Cristo também fala, não me lembro onde está escrito, é em Mateus, mas não me lembro do capítulo, não sei se é do capítulo, né? Não estou lembrado, né? Não sei se é o 28, o 18, não estou lembrado, mas diz assim: Ide e fazei discípulo de todas as nações, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, é um mandamento, né? Um mandamento que é para nós nos dias de hoje. Jesus, ele deixou essa responsabilidade para nós, haja vista que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que de antemão, de primeira mão, recebeu esta ordenância, eles já não estão vivos mais, já morreram. Mas nós que servimos a Cristo, que verdadeiramente somos discípulos de Jesus, temos essa responsabilidade de estar anunciando o Evangelho do Senhor Jesus, de estar fazendo discípulo, ensinando as Sagradas Escrituras, ensinando sobre as boas novas do Evangelho de Cristo, e também batizando as pessoas. E no versículo 16 diz: Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Tá vendo aí? Então o que acontece, meus amados irmãos? Nós não temos direito, nenhum de nós temos direito de condenar ou absorver ninguém. Não podemos julgar e nem condenar e nem absorver ninguém. O único que pode fazer isso é Jesus Cristo naquele grande dia. Naquele grande dia do juízo final, Jesus Cristo, ele vai fazer isso. No dia que ele vir para buscar a sua igreja, ele vai vir para buscar os seus escolhidos. Aqueles que verdadeiramente receberam Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, esses com certeza vai ser recompensado, vai ter esse privilégio de ser arrebatado ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar também, e juntamente com os escolhidos que estão vivos serão arrebatados. Então é isso que a palavra de Deus fala. Nem o próprio Senhor Jesus, quando ele estava aqui neste mundo anunciando o Evangelho, ele não condenou a ninguém, não julgou, mas simplesmente ele pregou a palavra, deixou os mandamentos da parte de Deus, que Deus o confiou assim fazer. E o próprio Senhor Jesus disse: Eu não vos julgo, mas estas minhas palavras que eu vos digo, esta vos julgará no último dia.
Então é assim que a palavra de Deus, ela nos ensina. Nós temos a missão de levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. Pregar o evangelho. Agora, nós não podemos julgar e nem condenar ninguém. Aí vai depender da pessoa. Se a pessoa creu, se a pessoa crê e for batizada, será salva. Mas se não crer, será condenada. Mas nós podemos entender que o fato da pessoa negar o evangelho de Jesus, isso não quer dizer que a pessoa já está condenada. Por quê? Enquanto há vida, há esperança. Agora, se a pessoa morrer na incredulidade, aí já é outra coisa. Aí já cumpre o que a palavra diz, será condenada essa pessoa. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Olha só, versículo 18. Pegarão nas serpentes e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então está aqui, meus amados irmãos, a palavra falando sobre os sinais que seguem os que crê. Em meu nome falarão novas línguas. Olha o que a palavra diz aqui. No versículo 17, a partir do 17. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, tá vendo aí? Expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Tá vendo aí? Expulsarão os demônios. Então isso aqui mostra o quê? Que o evangelho do Senhor Jesus não é um evangelho fraco, mas é um evangelho em demonstração de poder. Então isso compete ao quê? Nós que pregamos o evangelho, nós temos que tomar posse do que está escrito aqui na palavra. Diz assim: pegarão nas serpentes e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tá vendo aí? O que acontece? Nós temos que verdadeiramente nos preparar para isso. O evangelho do Senhor Jesus Cristo não é simplesmente nós chegar e pregar o evangelho e não ter nem uma demonstração do poder de Deus. Tem que ter a demonstração do poder de Deus. É como quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, se não me falha a memória, ele diz: quando eu fui ter convosco, eu não fui em sublimidade de palavras ou de sabedoria de homem, aí ele diz assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas fui em demonstração de poder. Demonstração de poder. A própria palavra de Deus diz que o reino de Deus não consiste só em palavras. Não é só em palavras. Tem que ter verdadeiramente os sinais. Tem que ter verdadeiramente o agir de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala: se não verdes sinais e prodígios, como crerão? Os sinais e prodígios significa para que as pessoas incrédulas possam passarem a crer no evangelho do Senhor Jesus, passam a crer em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, e elas aceitem a Jesus Cristo. Então essa é a forma da demonstração de poder. Nós sabemos que principalmente na época de Jesus, que Jesus andou neste mundo,
as pessoas sempre, para que aprovasse algum trabalho ministerial, um trabalho espiritual, para aquele ministério ser aprovado, a pessoa tinha que ver algum sinal acontecer. É por isso que a gente vê ali os próprios fariseus indagando Jesus a respeito de sinal, pedindo algum sinal. Quer dizer, Jesus fazendo tantos sinais no meio deles e mesmo assim eles continuavam incrédulos. Mas por quê? Porque aquele povo era destinado para a perdição, porque aquele povo realmente não abria o coração mesmo para receber a Jesus como o único Senhor e Salvador. Mas tem muitas pessoas que viram os sinais e receberam a Jesus, se converteram através dos sinais. E Jesus fala também que as pessoas elas só vão acreditar no Evangelho, a maior prova de que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é verdadeiro é através dos sinais. Os sinais é uma prova, é uma demonstração do poder de Deus. Os sinais não é para a salvação, mas simplesmente para uma demonstração do poder de Deus, uma demonstração de que o Evangelho não é um evangelho qualquer, não é uma doutrina de qualquer seita ou qualquer heresia, não, mas é a palavra de Deus, a palavra viva, verdadeira, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas. E Jesus, ele confirma isso. Olha só o que diz aqui no versículo 19. Ora, e o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, versículo 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguia. Amém. Então está aí a palavra sendo confirmada, porque o Senhor estava cooperando com eles, com os sinais que se seguia. Então é isso, meu amado irmão. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Tem que ter os sinais. Então, para nós pregar o Evangelho, não é de qualquer maneira. Nós temos que verdadeiramente estar preparado. Preparado de que forma? Em primeiro lugar, dando um bom testemunho, vivendo em santidade. Segundo lugar, temos que ter uma vida de oração, de consagração a Deus. Segundo lugar, terceiro lugar, temos que ter sabedoria, um entendimento. É como o apóstolo Paulo ali falou para Timóteo: procura te apresentar aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter também o mais importante, procurar nos encher da unção do Espírito Santo. Porque sem a ajuda do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, nós não podemos fazer esse trabalho. Nós podemos ver que a palavra de Deus diz que Pedro, ele, antes de receber o batismo, a graça do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ele era uma pessoa que não conseguia convencer ninguém com pregação, não tinha aquele talento, aquele dom. Mas a palavra de Deus fala que no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos que estavam ali no cenáculo, o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus fala que quando Pedro estava ali pregando para a multidão daquelas pessoas que foram lá para ver o que estava acontecendo,
Aí o que acontece? Eles começaram, ou seja, eles começaram a ouvir o que Pedro estava falando. E a palavra de Deus fala que naquela pregação de Pedro, quase, se não me falha a memória, parece que quase 3.000 pessoas, não estou lembrado aqui o número, se converteram ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, essa palavra, louvado seja Deus, que eu, nesse momento, deixei aqui da parte de Deus para você. Lembrando que isso não é um estudo bíblico, porque quando é estudo bíblico, a gente vem e prepara, né? Simplesmente uma mensagem. Né? Quando é estudo bíblico, a gente prepara tudo, os versículos bem preparado. Mas é assim mesmo, né? Deus, ele é maravilhoso. Deus é fiel. Amém? E desde já eu quero pedir o seu apoio, se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, tá certo? E deixar também aí o joinha no vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal, e também compartilhe com mais pessoas que porventura venham se interessar pelo conteúdo, tá certo? Compartilhe com mais pessoas, porque isso vai ajudar muito aí o nosso canal. Vai ajudar verdadeiramente a pessoas ouvirem a palavra de Deus. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Um forte abraço, beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Já fui.